Olá! O processo do envelhecimento é normal e natural na vida do ser humano. Com o passar dos anos, acontecem transformações na vida das pessoas. E uma das áreas, muitas vezes negligenciada, é a saúde bucal dos idosos. Então, é sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje no programa Ulba Conhecimento que está começando. Então, eu tenho o prazer de receber os nossos convidados. Quero começar a dar as boas-vindas para Paulo Oliva de Borba, que tem graduação em odontologia e doutorado em fisiologia, toxicologia e farmacologia. É docente do programa de pós-graduação em odontologia da UBRA e pesquisa temas relacionados à odontogeriatria. Seja bem-vindo, professor. Também quero dar as boas-vindas para Alessandra Dutra da Silva, que tem graduação e doutorado em odontologia, é docente também do programa de pós-graduação em odontologia da UBRA e pesquisa temas relacionados à área da patologia bucal e estomatologia. Seja muito bem-vinda. Antes de nós iniciarmos a nossa conversa, nós vamos para a matéria sobre o assunto. Pessoas idosas precisam ter cuidados redobrados com sua saúde. Entre outros fatores, o exercício físico é um dos grandes segredos da longevidade. O projeto Ubra Terceira Idade é oferecido à comunidade desde 1993. Nele, professores e alunos desenvolvem atividades físicas voltadas à promoção da saúde de idosos. Um dos projetos desenvolvidos pelo UBRAT é a fisioterapia aquática, ou hidroterapia. Este tipo de atividade é muito recomendada pelos médicos, por melhorar o equilíbrio e auxiliar na realização de certos movimentos físicos. Então, assim, de uma forma geral, a gente trabalha todo o corpo, todos os exercícios. Quando necessário alguma intervenção individualizada, daí a gente convoca esse participante, esse idoso, e se faz aí um atendimento individualizado com ele. As participantes do projeto, Zelita, Olídia e Hilde, comentam o que as levou a participar das aulas de hidroterapia. Eu tenho problema nas pernas, tenho desvio de quadril, não posso fazer cirurgia porque eu tive trombose. Eu tinha problemas antes de reumatismo, articulações, tá? E agora, no momento, é porque eu fiz uma cirurgia cardíaca. Eu tinha problema sério de coluna, aliás, continuo tendo e nunca quis fazer a cirurgia, então o médico indicou que eu fizesse. Hoje, por outro lado, elas veem muita melhora em sua condição física. Eu tive mais segurança nas pernas, mais equilíbrio. Além de fazer um bem físico, isso aqui faz um bem mental, melhora a nossa autoestima, a nossa vontade de viver, traz alegria. E isso não tem preço. Muitas vezes, a fisioterapia aquática é considerada uma forma de prevenção, trabalhando o fortalecimento de ossos e articulações de idosos. Então, quanto mais eles se mantiverem em movimento e ativos, melhora aí a qualidade de vida desses nossos idosos. Existem diversos fatores que devem ser observados para a promoção da saúde de idosos, como exercícios físicos e atividades de lazer, além de cuidados odontológicos, como veremos neste programa. Os cuidados com a saúde bucal entre pessoas idosas é o tema do Ubra Conhecimento dessa semana. E eu quero começar a nossa conversa perguntando ao professor Paulo, quais são as principais estratégias que a gente pode dizer que existem para promover a saúde dos idosos, especialmente a saúde bucal? Eu sei que o senhor pesquisa esse tema. Bem, primeiramente gostaria de agradecer o convite, de estar aqui presente com vocês e aproveitar a tua chamada e relembrar um dado dela, que normalmente o envelhecimento ele é visto como algo com o decorrer do tempo, que vai evoluindo e é um processo natural, que tu usaste a expressão, que vai ocorrer lentamente. Isso nem sempre é verdade, porque existem centenas de teorias de envelhecimento, e uma delas diz que pela involução do ducto arterial do cordão umbilical começa o envelhecimento. Então é o nascimento.
Olha só. Mas o envelhecimento está relacionado com a cronologia, dentro da nossa atual cultura. No modo como nós compreendemos. No modo como nós compreendemos, é assim, as pessoas rotulam. Por exemplo, terceira idade. Uma grande parte da população não chega na terceira idade. Sim, 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 é verdade. A gente, por exemplo, a gente não tem... quando se fala em mortalidade, a gente não tem um índice de mortalidade senil, a gente tem um índice de mortalidade infantil. Uhum. É verdade. E aí nós falamos normalmente, né, professora Alessandra, a gente diz está na primeira, segunda ou terceira idade, considerando muito o aspecto físico, mas não o aspecto existencial, que muitas vezes acaba interferindo positivo ou negativamente, né? E quando a gente recebeu o convite para estar aqui presente, eu lembrei primeiramente da professora Alessandra, porque normalmente o envelhecimento está relacionado com as patologias. Por exemplo, explica isso para nós. Qualquer doença, inclusive dentro da cavidade bucal. Se tu tiveres uma doença de gengiva, já não tem a mesma... Só as pessoas que têm, por exemplo, um problema de gengiva, de periodonto, que sabem conceituar bem isso. Tu não consegue mastigar daquele lado. Sim, porque sim. sangra, machuca, tu não tem força. Sim. Daí tu muda a posição do mastigar. Sim. Ao mudar a posição do mastigar, tu está fazendo uma proteção em cima da dor. Que tu está tendo essa dor. Sim. Daí, nesse mesmo momento, tu vai sobrecarregar um outro lado. Vai dar uma mialgia, por exemplo, Perfeito. da articulação. E tu começou a envelhecer. Tá. Porque E daí não consegue se nutrir. Sim. E só complementando o que o Paulo está falando, muitas vezes nós podemos provocar esse envelhecimento. Né? Um dos exemplos que a gente tem é de pesquisas que a gente realizou, né? Sim. Que é principalmente nos dentes. Né? Então, por exemplo, o uso de clareadores, que o Paulo até comentou, estava comentando comigo anteriormente. Esses clareadores, o que eles vão fazer, né, que é muito comum hoje, o clareamento dental, Perfeito. a busca Todo mundo pela quer estética, ter dente branco, né? Exato. Cada vez mais isso, Sim. a mídia coloca isso muito em evidência, né? E então, isso pode ser provocado, o envelhecimento dos nossos dentes, pelo uso dessas substâncias químicas. Olha que só. vão produzir nada mais que o envelhecimento mesmo nos teus dentes, produzindo uma série de consequências graves até para o paciente. Inclusive, o Paulo, uma pesquisa do Paulo que eu achei muito interessante, a gente publicou recentemente, é justamente os efeitos tóxicos produzidos pelo uso do peróxido de carbamida, que é um agente clareador, tanto a nível local como sistêmico. Né? Então, ele provoca não só o envelhecimento, mas a destruição de uma série de, bem importante, assim, alterações já tóxicas para os nossos órgãos. Não só da boca, mas também para o corpo inteiro. É muito sério isso, as pessoas usam de uma forma bem indiscriminada, né? Pois é, isso de fato é um problema. Inclusive, complementando, é dita aplicação tópica. Exato. Né? O clareador é aplicado topicamente no dente. E o paciente a pessoa dorme com aquela moldeirinha, ou então é aplicado no consultório. Bem, dentro da boca, no momento que ela está fechada, não é mais tópico, é sistêmico. A nossa boca fechada só é tópico quando tu abre e coloca. Sim, sim. E quais são as principais consequências que podem advir desse excesso de clareamento? O Paulo pode dizer melhor do que eu, porque ele fez uma tese sobre isso, né, Paulo? Então, fez uma série de análises, tanto a nível local como sistêmico, né? E ele observou já uma toxicidade tanto do complexo da polpa, né? Que é onde a gente tem o contato direto, o agente clareador entra em contato com o dente e ele pode atingir principalmente, né, um tecido bem importante, que é o tecido pulpar, que dá sensibilidade, né? Então, ele já promove uma série de alteração na morfologia dessas células ficam alteradas, uma alteração na quantidade de células. Olha só. E efeitos tóxicos no fígado, nos rins, né, alterando também a morfologia dessas células, desses órgãos. Né? Aqui dentro da produção,
os jovens aqui presentes, agora quando tu falou, eles já fizeram um clareamento. E eles sabem essa sensibilidade que a professora falou. Daí eles perguntam para o dentista, até o dentista, não, é normal. Vai passar sim, vai passar, vai tirar o agredindo, uso, né? Eu queria tocar num outro assunto. Por exemplo, assim, no processo de envelhecimento físico, pelo menos, acontecem mudanças em todo o corpo da pessoa. Isso também acontece em relação à saúde bucal, aos dentes? Mudanças? E quais são essas mudanças que acontecem? Digamos, alguém tem 20, 30, 40 ou 60 anos? É significativo. O que acontece de mudanças assim, em relação Como qualquer mamífero, nós temos uma tendência da redução do arco dentário. Dentro da universidade, da academia e mesmo dentro da odontologia, fora da academia, qualquer dentista ou aluno de odontologia sabe o que é a dimensão vertical, que é da ponta do nariz à ponta do queixo. sim. E que tem que ser sempre igual a uma linha imaginária traçada da comissura externa do olho com a comissura externa da boca. Essas duas linhas têm que ser iguais. Olha só, uma simetria, tipo, né? Do tipo de face de crânio aqui representado. Sim. Tanto faz ser raça amarela, africana ou branca. Isso é uma característica dos mamíferos, dos humanos também. Dos humanos, sim. Bem, como nós somos longevos, comparados a outros mamíferos, nós temos uma redução da dimensão vertical e uma redução da dimensão horizontal. Olha só. Porque cada dente é articulado dentro do osso maxilar e do osso mandibular. E é administrado por uma articulação bicondílea, complexa, sinovial, que regula todo esse redimensionamento da mastigação, da fala, da deglutição e vai nos diminuindo. Haja vista que hoje também está bastante em moda a odontologia estética, né? Não sei se eu posso considerar dessa forma, que os dentistas também colocam botox, né? E tentando aumentar e minimizar esses efeitos. Tanto estéticos quanto funcionais. Né? Funcionais. Muito bem, nós vamos agora para o intervalo, antes o quadro Ciência em Foco, e nós já voltamos. O Ciência em Foco de hoje será sobre saúde bucal dos idosos numa perspectiva das evidências científicas. A transição epidemiológica dos últimos anos exigiu que a odontologia focasse as suas pesquisas em como qualificar, promover saúde e garantir a reabilitação dos idosos. Para tanto, diversos estudos epidemiológicos foram realizados, bem como alternativas à manutenção dos dentes nessa população. Muitos estudos também foram realizados associando as comorbidades em saúde bucal com as comorbidades sistêmicas bastante prevalentes nesses estudos. Além disso, muitas evidências têm sido produzidas em relação à qualidade de saúde vinculada à saúde bucal dos idosos. Entretanto, ainda existe um horizonte de pesquisas a serem definidos, como, por exemplo, como nós conseguimos garantir a saúde bucal dos idosos dentro da comunidade e como nós conseguimos promover cada vez mais saúde bucal dos idosos para que eles fiquem cada vez mais longevos e mantenham toda a dentição rígida. Para isso, diversos estudos, inclusive na nossa faculdade, estão sendo desenvolvidos em relação à qualificação da saúde bucal dos idosos. Os cuidados na saúde bucal das pessoas idosas é o tema do Ubra Conhecimento desta semana. Temos como convidados professor Paulo Oliva de Borba e professora Alessandra Dutra da Silva, os dois colegas do curso de odontologia da Ubra. Eu queria agora, nesse segundo bloco, professora Alessandra, perguntar o seguinte: quais são os principais cuidados que o idoso deve ter com a sua saúde bucal? Na verdade, os cuidados com a saúde bucal, eles devem começar desde cedo, né?
para que isso se torne hábitos, né? Porque, na verdade, a importância de se criar hábitos saudáveis, desde, não necessariamente na fase já mais madura, né? A partir da terceira idade, isso já tem que vir desde cedo. Então, cuidados como pessoas que, né, que ainda não estão na meia-idade, tem que ter, né, em relação a uma boa higiene, ter o que algumas questões que acontecem durante o envelhecimento, muitas vezes pode piorar alguns quadros, né, principalmente quadros inflamatórios, né? Então, os pacientes idosos têm uma tendência a desenvolver doença periodontal. Ou né, seja, que são algum aqueles problemas da boca. gengiva, né, que começa com uma inflamação leve, que pode progredir para a parte inferior da gengiva, levando até a perda dos dentes. Essa tendência é maior nos idosos do que nas outras idades? Sim, em função principalmente de ser uma doença, né, que ela vai progredindo ao longo do tempo, né, à medida que a pessoa não tem hábitos muito saudáveis. Olha só. E muitas vezes associado, porque esse perfil de pacientes, né, pacientes à meia-idade, muitas vezes fazem uso de uma série de medicações ou tem algumas doenças sistêmicas, né, como diabetes, que podem agravar essas doenças gengivais. Quando chega na fase dos Exato. idosos, né? Então, os cuidados com a higiene têm que ser os cuidados, né, de fazer uma boa higiene, de fazer o uso do fio dental, tentar manter uma higiene bem cuidadosa para evitar que esse paciente tenha, né? Então, a gente trabalha muito com a questão da prevenção. Né? Então, ter hábitos saudáveis em relação à boca, associado a outros problemas mais graves que esses pacientes, né, da meia-idade podem ter. Muitas vezes, alguns têm a questão da osteoporose, né? Perfeito. Que isso é que acontece principalmente em mulheres, né, pós-menopausa. É um agravante, né? E que vai ser considerado como um agravante. Isso que o Paulo falou é bem importante. Na verdade, não é o causador e não tem a relação direta, é indireta. Então, digamos que esses pacientes de meia-idade são pacientes, né, os pacientes idosos que têm uma maior predisposição a ter essas doenças porque eles têm uma série de agravantes que podem, né, vir a causar consequências mais graves. Então, isso significa que o idoso precisa ter muito mais cuidado com a sua saúde bucal, porque significa que saúde bucal nesse aspecto tem relação com a longevidade também? Sem dúvida, né? Sem a menor dúvida. Tem inclusive um ditado gaúcho, né? Que não se compra cavalo sem se olhar os dentes. É ótimo esse ditado. Se o cavalo está ruim de dente é porque está velho, não tem mais força. Mas dentro do enfoque que a professora Alessandra colocou, eu gostaria de lembrar, né, aos nossos telespectadores, né, e ouvintes que nós fazemos parte de uma disciplina dentro da universidade, que é a primeira que dá o enfoque sobre doença periodontal, que o professor Schubert perguntou agora. Bem, e quem relata essa aula sou eu. Ela é uma doença crônica. Que bem, o nome está dizendo crônica, raramente ela agudiza. No passado ela chegou a ter nomenclaturas, né, de gengivite ulcerativa, necrosante aguda, que foi abortada. Ela é crônica, ela se perpetua. Com o envelhecimento, o nosso sistema imunológico se deprime, cai. Perfeito. E a doença avança. Então, se é crônica, ela deve ser tratada constantemente, cuidada constantemente. Né? Por isso, ou, a prevenção. Como um termo que foi moda há 15, 20 anos atrás, ou então como promoção de saúde. Né? Perfeito. Promover a saúde, educar. Só que quem nos educa no aspecto da higiene bucal são os nossos pais. Isso significa que a ideia que você falou, professor Paulo, a promoção da saúde para a saúde bucal se aplica totalmente, desde as primeiras... Para retardar o envelhecimento. Sem dúvida. Exato. O envelhecimento é inquestionável, né? Só não envelhece quem precocemente morre, exato. Né? Então, a gente não tem como evitar o envelhecimento, a gente só tem como retardar. E o retardo é pela educação. Ou seja, passar todas as fases da vida do ser humano com qualidade de vida. E qualidade de vida, obviamente, significa saúde. E aí tem uma máxima que diz,
Envelhecer é um processo natural, perder os dentes não. Isso a gente pode aplicar para a odontologia, especialmente nessa fase que a gente chama de terceira idade? Sem dúvida. Ou seja, hoje é possível alguém chegar aos 70, 80, 90 anos com todos os dentes? Sim, Eu mesmo tenho quase 70 anos e tenho meus dentes. E quando eu era jovem, bem jovem, com 10, 11 anos, eu pensava, um dia eu vou perder meus dentes todos. Pois é. Porque os meus familiares perderam. Sim. Porque a odontologia era outra. Mudou muito a odontologia. Sequelava. Hoje a gente busca uma odontologia preventiva, buscando a promoção da saúde. Anteriormente era uma odontologia curativa. E infelizmente a gente vê muito ainda hoje a realidade é que as pessoas têm muitas consequências ainda dessa odontologia curativa, né? Principalmente os idosos. Sim, ela é muito forte, sim. A gente tem essas consequências. Isso é um novo momento e eu espero que isso realmente venha com força a promoção e a prevenção, mas a nossa realidade ainda é muito curativa, né? Sim, porque não faz muito tempo em que as pessoas, numa certa fase da vida, iam para o dentista, arrancavam todos os dentes e colocavam uma prótese. Agora, em termos gerais, se a gente fala em termos de Brasil, como é que nós estamos? Os idosos têm um atendimento legal ou tem muito idoso que não tem o atendimento que deveria ter? Ah, sem dúvida. Ainda continuamos. Há muitos anos atrás também a gente dizia que nós éramos a retaguarda da saúde bucal no planeta. Nós não somos mais. A gente alcançou um nível de... agora não se chama mais cariados, perdidos e obturados, né? De cariados, perdidos e restaurados, bem menor do que foi, de dentes, né? Do que foi no passado. Mas ainda a gente não consegue ser tão abrangente, ainda somos terceiro mundo, não somos primeiro. A cárie e a doença periodontal são doenças de terceiro mundo. No primeiro mundo ninguém tem. Não existe. Não. Porque ela não é transmitida. Sim, sim. E no nosso caso, existe o cuidado assim, profilático, promocional de saúde. O acesso agora do idoso em relação à saúde bucal ao dentista, isso difere de região para região? Ou nós temos assim uma política abrangente nacional? Como é que vocês percebem isso? Aqui nós estamos dentro do Rio Grande do Sul, na região, Sim, região sul né, do país, onde existe estatística, né? A região sul e sudeste, a estatística é correta, comparado em termos de Brasil. Muito bem, nós vamos agora para o quadro Dica do Programa e já voltamos para as considerações finais. Hoje a dica do programa é cuidar da saúde bucal, ok? Cuidar da saúde bucal significa também cuidar de gente, como é o lema que nós temos aqui no nosso curso de odontologia, falado tanto pelo nosso coordenador, professor Adair. E para cuidar de gente e cuidar de saúde bucal, a gente tem que começar lá no início da nossa vida, através da nossa mãe, que vai nos gestar, ok? Então a odontologia hoje temos previsão de fazer cuidados com saúde bucal dentro da vida uterina dessa pessoa que ainda vai nascer, certo? E aí a gente tem que pensar em todos os ciclos de vida. Então, durante a gestação, na sua fase de criança, tá? Depois na adolescência, na fase adulta, chegando até a fase, né, na nossa melhor idade, que hoje é tão discutida, terceira idade, aí que a tendência é aumentar. Os cuidados com a saúde bucal entre as pessoas idosas é o tema do Ubra Conhecimento dessa semana. E nós vamos agora para o recado final dos nossos convidados. Professor Paulo, qual é o seu recado final? Bem, nós da Ubra estamos à disposição. A gente tem uma disciplina de odontogeriatria que cuida especificamente dos idosos, tanto no aspecto cronológico como não cronológico, e estamos disponibilizados aqui no ambulatório do nosso prédio. Essa disciplina ainda em caráter optativo, né? Ela não é regulamentar, mas sempre com a demanda de alunos e pacientes, a gente disponibiliza e oferta esse atendimento aos idosos da região. E também o curso de pós-graduação, que pode atender interessados do país inteiro, também. né?
Muito bem. Professor Alessandro, o seu recado final? Então, só complementando o que o professor Paulo falou, eu acho muito importante, assim, dar uma atenção especial a esse grupo de pacientes, né? Porque existe uma série de cuidados que a gente pode auxiliar e evitar consequências mais graves. Então, sem dúvida, focar na prevenção e na promoção de saúde para esses pacientes. Assim como eu acho que falta um pouco de acesso na rede pública para esse perfil de pacientes. Sim, sim. Né? Até porque eles precisam muitas vezes de reabilitações mais complexas do que um paciente que não está sofrendo as consequências do envelhecimento e que de uma forma ou outra aqui a gente pode ajudar esses pacientes. Então eu acho que é dar a atenção que eles merecem, né, com os seus cuidados em saúde bucal. Muito bem. Muito obrigado, professor Paulo, professora Alessandra, por essa conversa. Muito obrigado você pela companhia e nós nos encontramos na próxima semana para mais um Ubra Conhecimento. Até lá!